lá. Hoje a gente vai mergulhar em alguns dos recordes mais inacreditáveis do futebol. Sabe aqueles números e feitos que parecem simplesmente impossíveis, que desafiam uma lógica e fazem a gente se perguntar: será que isso um dia vai ser superado? Pois é, essa é a grande questão. Num esporte que está sempre evoluindo, com atletas cada vez mais preparados, será que existe mesmo um recorde que a gente pode cravar e dizer: esse aqui ninguém mais quebra? Olha esse placar, 149-0. Parece até um erro de digitação, né? Mas acredite, é real. E fica aqui que mais pro final a gente vai desvendar a história maluca de protesto por trás desse número absurdo. Para começar, vamos falar de velocidade, de recordes decididos numa piscadela, em frações de segundo que entraram para a história. E claro, vamos começar com o gol mais rápido de todos os tempos. Pensa bem. 2,4 segundos. Foi o tempo que Nawaf Al-Abed levou para chutar do meio-campo e marcar. É menos tempo do que a gente leva para entender o que aconteceu. Pura ousadia e uma precisão absurda. Agora, imagina fazer 3 gols em 90 segundos, 1 minuto e meio. Foi o que Tommy Ross fez lá em 1964. Com as defesas e as táticas de hoje em dia, um feito desses parece coisa de outro planeta, sinceramente. Mas o cronômetro também pode ser um inimigo, né? E aí nascem recordes de infâmia. Temos aqui um jogador que entrou em campo e 3 segundos depois foi expulso, ou um gol contra que saiu com apenas 6 segundos de jogo. É inacreditável. Ok, saindo um pouco da velocidade pura, vamos para aqueles momentos de domínio assim total. Períodos em que um time ou um jogador foi tão superior que parecia até covardia. Esse dia foi um absurdo. Robert Lewandowski saiu do banco de reservas pelo Bayern de Munique e em menos de 9 minutos fez 5 gols. Foi tipo uma avalanche. Ele quebrou 4 recordes mundiais de uma vez só. É uma daquelas coisas que, mesmo vendo, a gente custa acreditar. Em 2015, o trio de ataque do Barcelona, o famoso MSN, Messi, Suárez e Neymar, chegou num nível de entrosamento que era quase telepatia. Juntos, eles marcaram 180 gols em um único ano. É o tipo de química ofensiva que entra para a história. E já que falamos do Messi, vamos colocar o brilhantismo individual dele em perspectiva. Em 2012, ele marcou 91 gols. 91! Para se ter uma ideia, um atacante de elite hoje em dia, numa temporada espetacular, faz 60 e poucos. O que Messi fez foi algo fora da curva. Esse placar aqui é histórico, mas tem um contexto triste. Não foi só o domínio da Austrália. A questão é que a maior parte da seleção da Samoa Americana nem pôde jogar por problemas com passaporte. Eles tiveram que jogar com um time amador. E o mais impressionante é que, nesse mesmo jogo, um único jogador, o Archie Thompson, fez o impensável. Ele marcou 13 gols. 13, sozinho. É um recorde individual numa partida internacional que, com certeza, nunca vai ser ameaçado. Nem todo recorde é sobre um momento explosivo, né? Alguns são construídos ao longo de décadas. São marcas de consistência, de longevidade, de uma vida inteira dedicada ao esporte. Olha só esse número, 1.374. Essa é a quantidade de partidas oficiais que o goleiro Peter Shilton jogou. É um recorde de resistência, de uma dedicação que no futebol de altíssima intensidade de hoje parece quase impossível de se repetir. E por falar em longevidade, esse é Kazuyoshi Miura. A carreira profissional dele atravessou 5 décadas diferentes. Ele estreou nos anos 80 e aos 58 anos de idade ainda está em campo. É a prova viva do que é amor pelo futebol. Por 86 jogos seguidos entre 2004 e 2008, o estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, não era um campo de futebol. Era uma fortaleza impenetrável. Os times iam jogar lá sabendo que uma vitória era uma missão praticamente impossível. Foram mais de 4 anos sem perder em casa. E para fechar, vamos para a parte mais, digamos, bizarra do futebol. Aqueles recordes que não são sobre talento ou preparo físico, mas sim sobre o lado estranho, inacreditável e, francamente, muito maluco do esporte. O brasileiro Rogério Ceni simplesmente redefiniu o que significa ser goleiro. Ele se tornou um batedor de faltas e pênaltis tão bom que marcou 131 gols na carreira. Para um goleiro é um número que não faz o menor sentido. Um ídolo! Lembra daqueles 149-0 do começo? Então, a história por trás é essa. Um time, se sentindo prejudicado pela arbitragem, decidiu protestar. E como eles protestaram? Marcando um gol contra atrás do outro de propósito até o fim do jogo.
Isso aqui é o caos em forma de estatística. Numa partida de uma divisão inferior da Argentina, começou uma briga generalizada. Jogadores, reservas, comissão técnica, todo mundo. O resultado, o juiz distribuiu um recorde mundial de 36 cartões vermelhos. Expulsou todo mundo que viu pela frente. Esse recorde aqui é uma mistura de força e muita, mas muita sorte. O goleiro Tom King deu um chutão da própria área, a bola viajou, pegou um vento a favor, quicou uma vez e encobriu o goleiro adversário. Entrou para o livro dos recordes como o gol mais longo da história. E os livros de recordes estão cheios de outras bizarrices, viu? Tem disputa de pênaltis com 54 cobranças que parecia que não ia acabar nunca, partida que durou quase 3 horas e meia, e até um jogador que conseguiu a proeza de jogar profissionalmente nos 6 continentes. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Hoje em dia, com tanta tecnologia, análise de dados, VAR, tudo tão controlado, será que ainda existe espaço para o caos, para o imprevisível que criou esses recordes fantásticos? Ou será que a gente está vendo o fim da era dessas anomalias tão bonitas do futebol? Fica aí a pergunta. Curta, compartilhe e siga! E ative o sininho das notificações para mais curiosidades do futebol. Não liga!